Existe um tipo raro de livro que não te prende pelo que acontece, mas pela forma com que aquilo é contado. Você termina a leitura e talvez não consiga listar todas as reviravoltas, mas lembra da sensação, do peso das palavras, do silêncio entre elas. Olá, sou Jack Noronha e hoje vamos falar sobre O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é exatamente este tipo de livro. E hoje eu quero responder uma das perguntas mais simples e mais perigosas. Por que esse livro é considerado um clássico moderno da fantasia, mesmo com a trama que, no papel, parece surpreendentemente contida? E ao mesmo tempo porque ele divide tanto leitores apaixonados e leitores profundamente frustrados. Publicado em 2007, O Nome do Vento é o primeiro volume da Crônica do Matador do Rei. A história acompanha Kvolf, um personagem lendário, agora quebrado, escondido, vivendo como um simples estalajadeiro. Palavra difícil. Quando um cronista o encontra, Kvolt aceita contar a própria história. Não a lenda, não os boatos, a versão dele. E o livro que lemos é essa autobiografia narrada ao longo de 3 dias. Na realidade, este livro é o primeiro dia. Esse detalhe muda tudo, porque desde o início do livro ele deixa claro: isso não é uma história sobre fatos objetivos, é uma história sobre memória, identidade narrativa. Antes de entrar de vez no livro, vale a pena olhar para quem está por trás dele. Patrick Rothfuss não surgiu como um autor prolífico, nem como alguém que escreve rápido ou em ritmo industrial. O Nome do Vento levou mais de uma década para ser escrito. E isso importa. A sensação de cuidado extremo com a linguagem, com o ritmo, com a escolha precisa de palavras, não é acaso. É o resultado de alguém que reescreveu o mesmo texto inúmeras vezes, com obsessão quase artesanal. Rothfuss vem de um background acadêmico, estudou literatura e isso transparece a cada página. Ele escreve fantasia como alguém que leu muita coisa fora da fantasia. Clássicos, poesia, narrativas introspectivas. Talvez por isso o livro soe tão diferente de grande parte do gênero. E talvez isso também explique o grande paradoxo da carreira dele. Um autor capaz de lapidar um livro até a perfeição e ao mesmo tempo incapaz, até hoje, de concluir a história que começou. Se você entra em O Nome do Vento esperando uma fantasia tradicional, com guerras épicas, batalhas constantes e grandes reviravoltas a cada capítulo, é bem possível que você se frustre. Porque esse não é um livro sobre acontecimentos extraordinários. É um livro sobre como uma história é construída. Tudo é narrado em primeira pessoa. Tudo passa pelo filtro de Kvolt. E Kvolt é um narrador não confiável. Não porque ele mente descaradamente, mas porque ele escolhe. Escolhe o que enfatizar, escolhe o que romantizar, escolhe o que deixar de fora. Rothfuss não quer que você pergunte o que vai acontecer agora. Ele quer que você pergunte o que aqui é verdade e o que aqui é construção. A técnica do personagem contando a própria história não é algo novo. Ela aparece em romances clássicos, em memórias fictícias, em narradores como Holden Caulfield ou em histórias como Sherlock Holmes, narradas por Watson. Então, por que isso funciona tão bem aqui?
Porque, em O Nome do Vento, essa técnica não é só um recurso narrativo. Ela é o tema central do livro. Kvold não está apenas relatando eventos. Ele está construindo uma versão de si mesmo. O leitor não acompanha apenas o que aconteceu. Acompanha a fabricação de um mito. Cada escolha de palavra, cada detalhe aparentemente banal, cada pausa narrativa faz parte desta construção. O livro não pergunta apenas quem é Kvold. Ele pergunta como nascem as lendas. E o mais importante, quem se beneficia delas. Isso nos leva ao personagem. Kvold é um protagonista profundamente divisivo. Para muitos leitores, ele é arrogante demais, bom demais em tudo, quase um exercício de vaidade narrativa. Mas essa leitura ignora algo essencial. Kvold não está tentando ser simpático, ele está tentando ser memorável. O problema de Kvold nunca foi falta de talento, foi excesso de orgulho. Ele aprende rápido demais, entende cedo demais, mas demora muito para amadurecer emocionalmente. E isso é perigoso. Suas maiores falhas não vêm da incompetência, mas da certeza de que ele sempre será o mais inteligente da sala. O livro inteiro funciona como uma longa preparação para uma queda, que até hoje o leitor não viu acontecer. A magia do mundo reflete exatamente essa visão. Aqui, a magia não é espetáculo visual. É lógica, é estudo, é custo. Simpatia, como é chamado magia no livro, exige cálculo. Nomear algo exige compreensão profunda. Conhecimento nesse universo é poder real. E o poder cobra seu preço. A música surge como um contraponto perfeito. Enquanto a magia exige controle, a música exige entrega. Kvold vive dividido entre esses dois polos, o racional e o emocional, o controle e o abandono. Essa divisão não é estética, ela é psicológica. Agora precisamos falar do ritmo. O Nome do Vento é um livro lento. Ele escolhe ser lento. Grande parte da narrativa se passa na universidade, em rotinas de aprendizado, dificuldades financeiras, pequenas vitórias pessoais. Muita coisa acontece, mas pouca coisa explode. Se você mede um livro apenas pela quantidade de eventos, esse livro vai parecer parado. Mas se você mede por densidade emocional, por construção de atmosfera, por aprofundamento psicológico, ele é extremamente rico. O autor aqui pega muito tempo para dedicar a cada detalhe. Este é um livro que confia no leitor, e isso hoje é raro. No fim das contas, o verdadeiro protagonista do livro não é Kvold, é a linguagem. Rothfuss escreve como quem toca um instrumento. Ele sabe acelerar, o que é bem raro, e sabe quando diminui o ritmo até quase parar completamente. As metáforas se repetem, os temas ecoam, o silêncio importa tanto quanto a ação. Poucos autores de fantasia moderna escrevem com esse nível de cuidado formal. E talvez seja por isso que o livro se tornou um fenômeno. Não por causa do enredo, mas porque mostrou que fantasia também pode ser introspectiva, melancólica e literária.
Mas existe uma ferida aberta nessa obra. O Nome do Vento foi lançado em 2007. O Temor do Sábio, sua sequência, em 2011. E desde então, silêncio. Quase 20 anos depois, o terceiro e último volume, O Terceiro Dia, ainda não foi publicado. E isso afeta, sim, a forma como o livro é lido hoje. Existe uma frustração legítima. Existe uma promessa não paga. E não são os spin-offs que foram lançados recentemente. Se eu não me engano, o último em 2024, no ano passado, sobre o aprendiz dele. Acho que estou contando a história do aprendiz dele. Não é o suficiente. A trilogia prometeu uma queda, um arco completo, uma transformação definitiva, a criação de um mito. E isso nunca veio. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar que o Nome do Vento ainda se sustenta sozinho. Não como uma história fechada, mas como uma experiência literária completa. Hoje ele é lido de duas formas. Como o início de uma trilogia inacabada, ou como uma meditação sobre linguagem, identidade e memória. Talvez o maior paradoxo seja esse. Um livro sobre histórias não concluídas, preso dentro de uma história não concluída. O Nome do Vento não quer te impressionar, não quer te chocar, não quer correr. Ele quer que você escute. E isso, quase 20 anos depois, continua sendo raro. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta o que você acha desse livro. Você já leu? Não leu? Quer ler? Acha que ele vai ter um final um dia? Se alimenta pelos spin-offs? Me diz aí. Valeu!